Você está ingerindo proteína demais ou de menos? Você sabe a diferença? A maioria das pessoas não sabe. Meu nome é Bruno Massa, eu sou médico ortopedista formado e pós-graduado pela USP e esse aqui é o Tem o Porquê, o canal que é justamente explicar de uma maneira bem simples essas questões que estão aí no nosso dia a dia e vão influir e muito no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida e longevidade. Acompanhe até o final que vai ser super interessante. Proteína é um dos 3 macronutrientes fundamentais para a nossa vida, do nosso corpo. É como se fosse um tijolinho de uma construção, sem o qual tudo desaba. É super importante a gente entender que a proteína está em todo lugar. Nosso sistema imunológico, o nosso cabelo, unha do nosso dedão. Sem dieta adequada de proteína, a gente pode perder massa muscular, cair qualidade do cabelo, da pele, das unhas e até ter um déficit imunológico. É super importante. Entender como ingerir a proteína é fundamental. Antes de entender exatamente por onde a gente vai adquirir a proteína, é importante entender o que é essa tal dessa proteína. Super importante entender que a proteína é uma molécula grande que é formada por outras moléculas menores, chamadas aminoácidos. Existem 2 tipos de aminoácidos também importantes da gente entender. Aqueles que o nosso corpo fabrica por si e aqueles que a gente precisa adquirir na dieta. E esses são chamados de aminoácidos fundamentais. E dependendo da fonte de proteína, eles são mais presentes ou não são presentes. As principais fontes de proteína da nossa alimentação são as proteínas animais, que é a carne vermelha, o frango, o ovo, o leite e os seus derivados. O principal benefício dessa modalidade é, primeiro, que por grama desse alimento a gente tem mais proteína. Precisa comer menos desse alimento para conseguir mais proteína. Segunda vantagem, eles são ricos naqueles aminoácidos essenciais. Segunda fonte de proteína comum na nossa dieta é a proteína vegetal, que está presente na soja, no feijão, na lentilha, no grão de bico, na quinoa. E as principais vantagens dessa proteína é, que é muito barato, é fácil de comprar, muita gente tem acesso, está na dieta da maioria dos brasileiros, por exemplo. E 2, é uma proteína magra, não é uma proteína que está ligada à gordura. A terceira fonte são os suplementos, whey protein, caseína, a proteína de base vegetal em pó. A grande vantagem desses suplementos, dessa fonte de proteína, é que, elas são ricas nesses aminoácidos essenciais e elas são de fácil absorção. Isso vai ser importante, daqui a pouco eu vou explicar. E agora eu vou já desmistificar uma coisa importante, primeiro mito caindo, hein? Não tem uma proteína que é melhor que a outra. Olha que legal. Todas são boas, desde que a gente tenha variedade. Lembra que a proteína é quebrada em vários aminoácidos? Ou seja, a gente precisa de variedade para adquirir os aminoácidos que a gente precisa. Claro que é importante também adaptar para a sua realidade. O que é para você viável? Qual que é a sua dieta? O que dá para comprar? O que tem disponível? Isso é importante. Quando a gente quebra essa proteína, ela já vai estimular lá no nível celular a formação de massa muscular, por exemplo. Tem um vídeo que eu já falei de massa muscular que é super importante, está ligado a um bom envelhecimento. Então, a proteína é fundamental para isso. Mas sem estímulo de treino, não funciona. A proteína só vai gerar massa magra, massa muscular, se você estiver treinando. Senão, você vai acabar usando essa proteína em excesso para outras coisas, para energia, para gordura, por exemplo. Ou seja, não adianta comer um monte de proteína sem fazer atividade física, que isso não vai virar músculo. Outra coisa importante, dependendo do momento da nossa vida e das nossas atividades, por exemplo, atividade física, a gente vai precisar de mais ou de menos proteína. Exemplo, as crianças que estão crescendo estão usando muita proteína, elas precisam de uma dieta bem rica. Os adultos, em geral, a gente faz a manutenção, salvo momentos de treino, enfim. E nos idosos, a gente precisa de novo de um aumento dessa taxa de proteínas, porque a gente tem o risco de sarcopenia, é diminuir a massa magra ao longo do tempo. Isso é um problemão. Outra coisa para os idosos é que, em geral, eles comem menos. Então, a dieta em si tem menos ou fornece menos proteína. Para eles, o suplemento é muito válido. Por quê? É fácil de ser absorvido, é fácil de tomar. E 3, tem muitos aminoácidos essenciais. Claro que antes de suplementar, e o suplemento não vale pela dieta, importante, o suplemento não substitui um prato de comida, ok? Ele complementa, que eu vou trazer daqui a pouco, a sua necessidade de proteína por dia. E outra coisa importante, não adianta só sair comendo proteína, você precisa entender se o seu corpo está preparado para isso. Sempre é importante fazer o check-up, avaliar como está seu rim, etc. Importante acompanhar com algum médico.
Então, por fim, quanto de proteína a gente precisa por dia? Obviamente isso varia, eu já falei. E os autores também mostram muita variação nas suas indicações. Tem autores que mostram de 0,8 gramas por quilo por dia até 2,4 gramas por quilo por dia. Editor, põe na tela a tabela aí. Então já tira aí o print da tela, grava aí esse vídeo para lembrar disso daqui. Cada um desses autores indica uma quantidade de proteína a ser ingerida por dia, a depender da sua demanda, ou seja, se você faz atividade física mais intensa, menos intensa, a sua idade, etc. Editor, põe mais uma tabela aí de exemplo. Cada alimento tem uma quantidade de proteína. Por que isso é importante? Porque quando você for servir lá no quilo, quando você estiver em casa fazendo o seu prato, você pode ter uma ideia de quanto da proteína do seu dia você está ingerindo naquela refeição. Importante, é ideal a gente dividir essa proteína ao longo do dia, não concentra tudo numa refeição só. E se você quiser isso de uma maneira mais precisa, consulte um profissional. Ele vai fazer essa divisão de maneira muito mais precisa para você. Mas é super importante que você tenha isso mais ou menos de cabeça na hora que você vai fazer o seu prato. Você entender mais ou menos o que cada alimento está te trazendo de nutriente. E não é só sobre comer proteína sem parar, é sobre comer a quantidade certa. E se a gente combinar essa ingesta de proteína adequada com atividade física, melhor dos mundos. A gente aumenta a nossa massa magra, isso vai garantir nossa longevidade e nosso bem-estar. Proteína não é só para quem faz academia, não. É para a criança que está crescendo, para o adulto que trabalha e para o idoso que quer viver bem. A pergunta não é se você precisa de proteína, mas se você está ingerindo a quantidade necessária para o seu dia a dia. Comenta aí qual proteína você mais gosta de consumir. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, dá um like, porque aqui a gente mostra que tudo tem um porquê, até a quantidade de proteína que você come no seu prato.